A seguir, IIGD Irajá. Estamos dispostos a ouvir? Então atenção. Não seja um barril de pólvora. O diabo pode estar com fogo do lado. Irmão, se o fogo do inferno atingir esse barril, é sério. Não seja um barril de pólvora. Mas também, meu irmão, vigie muito. Vigie os seus pensamentos. Sabe por quê? Satanás, ele é mestre, irmãos, em conseguir coordenar pensamentos e sentimentos. Às vezes, num momento de pressão violenta, uma atitude errada pode marcar todo o resto de uma vida. Quantos homens de Deus, em um momento impensado de pressão violenta, abandonaram suas famílias? Quantas mulheres fizeram isso? Quantos empregados, no momento de raiva, de ira, de desespero, viraram as costas para o seu patrão, abandonaram a empresa, e hoje de cabeça fria pensam: ah, se eu tivesse suportado, se eu tivesse refletido antes de ter aquela atitude. Então você já viu qual é o nosso assunto, né? Exatamente. Irmãos, hoje nós vamos falar de Moisés. Domingo passado nós falamos de Ana. Não propriamente como que dirigindo-nos apenas à classe feminina ou de Deus, não. Mas o coração de Ana literalmente desarmado, ao ponto de Ana ter o controle do seu eu em momentos dos mais difíceis da sua vida. Meu irmão, se você refletiu, minha irmã, se você refletiu no que nós ouvimos domingo passado, não sei se você tem o hábito de alimentar o seu espírito repassando o culto, fazendo observações daqueles pontos que o Espírito Santo, não é, nos mostrou naquele culto. Isso é muito importante, porque a nossa vida depende disso, irmãos. Depende do que nós recebemos da boca de Deus, e Deus fala conosco na palavra dele. O assunto de que nós tratamos desde o domingo passado, ainda dentro das palavras, foi: procure ter o controle dos seus ânimos, mesmo nos momentos mais difíceis e principalmente nos momentos das piores pressões. O diabo não vai conseguir pegar um cristão sábio, que se dedica realmente a Deus em oração, que medita na palavra, que anda em comunhão com Deus. Ele não vai pegar esse cristão, ele não vai fazer esse cristão escorregar quando tudo está bem, quando tudo está calmo. Ele vai tentar pegar esse cristão no momento estratégico, irmãos. Porque ele vai soltar uma palavra pesada, ou porque ele vai fazer uma confissão errada, e ali o diabo vai encontrar a brecha, ou a porta, ou a porteira. E grandes momentos que o diabo encontra, irmão, são momentos de ira, momentos de raiva, ou momentos de angústia violenta. Quando a pessoa lamenta, chora em desespero e fala o que não deveria falar. Ela fala o que ela não deveria falar. Hoje nós vamos observar um momento de Moisés, irmãos, que foi decisivo em perdas. Moisés sofreu uma perda muito grande. Na verdade, não foi apenas uma. Moisés nem entrou na terra de Canaã. Quando Moisés chegou aos 120 anos, pertinho da terra prometida, Deus disse: Moisés, sobe o monte. Moisés, obediente, subiu.
Olha toda essa terra maravilhosa que eu prometi aos filhos de Israel. Terra assim, terra assado, olha. Mas tu não entrarás nela. Eu não vou colocar esse ponto hoje, porque é mais à frente. Existe muita discussão entre os entendidos desse assunto, mas com todo carinho, irmãos, e sem falsa modéstia, para mim isso é muito definido. É totalmente definido. Moisés perdeu o controle dos seus ânimos e foram os momentos estratégicos que o diabo conseguiu para trazer esses prejuízos tão violentos a Moisés. Eu quero compartilhar isso com você, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus amoroso, Ele é Pai. E Ele tem coisas boas e maravilhosas para os seus filhos. Você vê, não importando o número de pessoas que há sobre a face da terra, se cada uma se converter, há um espaço no coração de Deus para cada uma. E Deus tem bênçãos para cada uma. Ele é Deus. É tremendo, gente. Diz Isaías que os planos de Deus são muito mais elevados que os nossos planos. Ou seja, Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Mas o cristão, irmãos, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, e Deus nunca vai guiar fora da palavra dele. Pai, Filho e Espírito Santo concordam plenamente em tudo quanto está escrito. Jesus é a palavra. O Pai não age fora da palavra, Ele não vai conduzir nenhum filho fora da palavra. Então eu quero falar de Moisés, por quê? Porque alguns momentos de Moisés, irmãos, vão servir de alerta. Porque ninguém vai passar pelo que Moisés passou. Moisés liderou uma multidão que só do gênero masculino, como nós já vimos, eram de 600 mil. Você já pensou 600 mil homens para liderar? Talvez você diga assim, mas e os países? E os presidentes? Mas espera aí, ninguém governa sozinho. Primeiro que nenhum presidente é livre para governar. Ele está literalmente preso às leis. Depois tem ministérios. Tem todo um aparato de ajuda, de trabalho, de contribuição, de participação. Moisés não, meu irmão. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Arão ajudava, era o sumo sacerdote, foi o primeiro. Mas quem lidava com o povo era Moisés. E às vezes a pessoa se perde dentro da família, irmãos. Às vezes perde o controle. Estão apenas dois, marido e mulher. E aquele que o diabo vai tentar, ele perde o controle. Mas se o casamento naufragar, os filhos naufragam junto. Muitos familiares vão receber as sobras desse naufrágio. Então, irmãos, vamos atentar. Talvez você pense, como já ouvi também algumas pessoas dizerem, mas Moisés, né, como um ser humano, ele também tinha o direito às suas intempéries. Sim, Deus sabia. Só que a mesma palavra diz para nós, para mim e para você. Moisés não teve a Bíblia escrita, pelo contrário, ele escreveu os 5 primeiros livros. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que a tentação nunca virá acima do que possamos suportar. Então atente para isso. Quando é que o cristão perde o controle? Quando ele não está 100% envolvido no Espírito de Deus. Quando ele não está fortalecido na palavra. Tem cristãos, irmãos, vamos à realidade. É você com Deus. Tem cristãos que meditam aquele lanche frio, às pressas, antes de sair para o trabalho, ou quando voltam do trabalho na hora de dormir,
já com sono tomando conta, o corpo já moído, o corpo já está querendo realmente dormir, quer descanso, e aí vai meditar, não absorve nada, não alimenta coisa nenhuma, simplesmente faz aquela famosa leitura devocional, ou seja, já li meu capítulo da Bíblia e está tudo errado. Digo para os irmãos que há momentos na nossa vida em que uma palavra, um versículo, um assunto de um culto vai nos sustentar uma semana inteira, um mês inteiro. Você recebe as palavras, você medita, mas é aquela comida que está te segurando, que está impedindo você de tomar uma atitude errada. Deus, quando chamou Moisés, não sabia o que Moisés enfrentaria. Ele não sabia que estava pondo nas mãos de Moisés cerca de 3 milhões de pessoas. Claro que Deus sabia. Deus estava ali com Moisés para sustentar tudo, para cuidar de tudo. Então coloque isso dentro de você para começar esse entendimento. A tentação nunca virá acima do que você pode suportar, a menos que você não esteja no Espírito de Deus. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Eu me pego pensando nisso várias vezes. E eu digo, meu Deus, no tempo de Moisés, Deus olhou para a terra, examinou corações, um por um, e ele não viu um homem, um ser humano que fosse mais manso que Moisés. Que é isso, irmãos? Abre lá em Números. Vamos iniciar fazendo essa observação. Números capítulo 12. Versículo de número 3. Lê comigo. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Forte demais, né, irmãos? Sim ou não? Dá para a gente pensar, repensar, dá para nós fazermos assim análise de nós mesmos, dizer assim, meu Deus, o que Moisés viveu, a multidão que estava debaixo da sua responsabilidade, e era o homem mais manso da face da terra. Sim, irmãos. Poder e autoridade pertencem a Jesus. Se você se deixar ser apenas vaso, Ele vai encher você e trabalhará para você. Aquilo que é difícil para nós, Jesus toma frente. O povo de Israel, irmãos, por muitos momentos, deixou Moisés em profunda angústia. Só que Moisés mantinha o controle. Ele conseguia dominar os seus ânimos completamente. Coração tranquilo, confiante em Deus, em tudo quanto Deus lhe havia dito. Tranquilo. Quando os problemas eram gravíssimos, ele ia orar, entregava a Deus. E eram sérios os problemas. Não dá pra gente imaginar, irmãos. Nós vivemos aqui em Rio de Janeiro, centro urbano, você tem mercado na esquina de casa, você tem padaria ali do teu lado, você tem um shopping, você tem tudo que precisa. Eles estavam no deserto. Era uma multidão, 3 milhões de pessoas no deserto, crianças, velhinhos, muitos animais. Deserto, alimentar com o quê? Como? Sentiram desejo ardente de comer as carnes que comiam no Egito. Choraram, prantearam, berraram. E lá vai o nome de Moisés. Esse é Moisés! Esse é Moisés! Analisa comigo. Quando os ventos sopram violentos numa família, né, em regra vai logo em cima de um, né? E pá! Poxa vida, fulano tinha que fazer isso, devia fazer aquilo, não devia fazer isso. Enfim, todo mundo opina.
Eles gritavam, choravam, choravam, choravam. Levavam Moisés ao desespero. Moisés orava, entregava cada momento e cada situação a Deus. E o Espírito de Deus vinha, falava com Moisés e dizia como Moisés ia fazer, o que ele ia fazer para acalmar o povo e resolver aquela coisa que seria momentânea, passageira. Era só eles caminharem e orando e louvando. Está faltando alguma coisa? Já estamos chegando, já vamos conseguir. É assim que o cristão vive. Eu não tenho, mas eu vou ter. Não consegui ainda, mas Deus vai me dar. Porque o Senhor é provedor, o Senhor proverá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que eles não faziam isso. Eles paravam, acampavam e murmuravam, choravam, berravam. Irmãos, a coisa foi grave. Foi tão grave. Tão grave. Murmurações, berros, choro, desespero, revolta, motim, rebelião. Quem aqui de vocês já ouviu falar sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão? 3 líderes. Quem ouviu? Parando seu braço. Eram 3 líderes. Foram 12 tribos que Moisés tirou do Egito, descendentes de Jacó. Então, daqueles 12 descendentes de Abraão, surgiu a multidão a quem Deus nomeou por conta de Jacó, de Israel. Surgiu uma nação sem terra. Canaã era a terra prometida. Então eles teriam de caminhar, para chegar logo, o mais depressa possível, tomando posse da terra maravilhosa. Como é que isso acontece na prática, irmãos? A pessoa encontra Jesus, é dona de um bar. Não, eu vou além. Já tive um caso desse. Dono de uma choperia. E agora? Agora descobre na Bíblia que não pode embebedar o seu semelhante. Ah, mas eu não tenho culpa, poxa. Ele compra porque quer. Se eu não vender, outro vai vender. Esse é raciocínio mundano. Não é raciocínio pela mente de Cristo. E aí? Tive um caso. Tive um senhor que se converteu no meu ministério. Estava exatamente montando uma choperia dentro de um shopping. Ele era da macumba. E quando ele encontrou Jesus, ficou maravilhado. A esposa foi curada. Tinha problema nos braços. Tinha época que não podia quase se mexer e fazer nada. Foi curada. Ele disse, eu quero esse poder. Se eu abrisse a boca, ele já caía manifestado. Quando ficou liberto, falou, que isso é outra vida. É outra vida. E aí o que aconteceu? Entregou a vida a Jesus e fez a grande descoberta. Meu Deus, não posso vender bebida. Senhor, vai-se tudo, mas eu quero minha salvação e da minha família. Desfez de tudo. O que fez? Não me meti, falei nada, simplesmente prego, escuto e aponto o caminho. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.